Eu hoje busco meu equilíbrio porque flertei muito com a insanidade dos extremos. Eu fui um skatista dos meus 10 aos 18 anos e um skatista que vivenciou muito essa questão de sexo, droga e rock and roll. Eu levei isso muito a sério mesmo. Isso não é só coisa de música, de filme, não. Isso pode ser uma prática de vida, e ela é atrativa, é uma vida bem atrativa. Eu cogitei ser skatista profissional, participei de alguns campeonatos, mas antes que eu pudesse me profissionalizar, antes que eu pudesse alçar voos maiores, eu tive questionamentos pessoais. E com meus 17 anos, aquilo que parecia o adolescente rebelde sem causa, questionando a sua vida, eu tive um despertar espiritual, um insight. Em uma segunda-feira de manhã, tomando uma garrafa de vinho na praça, pensa, segunda-feira de manhã tomando um vinho na praça. Por isso que eu friso que a questão ali era bem vivida. Um morador de rua se aproximou de mim, de um amigo, e pediu para compartilhar da bebida e compartilhar a sua história conosco. E ali já estava questionando que o meu mundo era muito azul, era um mundo muito prazeroso, muito gostoso de se viver. Será que era só aquilo? Será que não haveria um propósito de vida nas outras vidas ao meu redor que eu poderia auxiliar? E esse morador de rua, então, foi o meu insight espiritual, foi o meu despertar espiritual. Então, eu e esse meu amigo, com 17 para 18 anos, fundamos uma comunidade de acolhimento e recuperação para moradores de rua. Então, eu fui literalmente da água para o vinho, mas ao contrário, né, do vinho para a água. Eu, por 3 anos, vivi como frei franciscano os votos de castidade, pobreza e obediência. Então, de um extremo ao outro, da noite para o dia. E nessa vida, eu tive algumas percepções. E hoje tento aplicar no meu dia a dia. Percepções nos 2 extremos, por isso que falo que a importância dos extremos e como tudo na vida está em observar os detalhes e fazer desses detalhes ferramentas para a nossa transformação interior. Um questionamento muito profundo que construí junto a um senhor em situação de rua foi essa questão de refletir sobre o ontem, o hoje e o amanhã. E a frase que concretiza tudo isso, que traz com palavras esse sentimento, ele dizia que, e a gente construiu esse raciocínio refletindo de forma mais ampla, que a vida na rua, para quem vive nela, e essa vida na rua coloca também a questão de depressão, de tristeza, de ansiedade, que pode acontecer com qualquer um de nós, é muito mais do que uma simples condição de vida vivenciada no presente. Ela é uma ocasião de remorso de coisas que aconteceram ontem, de coisas mal resolvidas que aconteceram ontem, falta de vontade de se bem viver o hoje e dificuldade de se esperar um amanhã melhor. Então isso se aplica a cada um de nós, independente do nosso contexto, porque a situação das amarras do passado, nos impedindo de bem mirar o alvo do futuro, é algo que prejudica muito a nossa saúde mental. A nossa saúde mental ela fica em déficit quando a gente não tem a ordem adequada do passado, da vivência no presente e o futuro. O futuro pensado em demaseio gera ansiedade, e o passado enraizado, vivido no presente, ele gera depressão, ansiedade, tristeza. Muitas das pessoas esquecem de mirar o presente. É isso que a gente vai compartilhar aqui um pouco nesse momento, a importância dos detalhes do presente, a riqueza do momento presente. Eu me via nessa situação, então, vivendo muito bem, muito feliz, mas faltava algo. Eu fazia faculdade de administração de empresa na época. E em certa manhã de acolhimento,
duas pessoas me perguntaram, aí eu realizando curativo, e essas duas pessoas me perguntaram, Rick, você é enfermeiro? Eu falei, não. À tarde, uma terceira pessoa me perguntou, Rick, você faz enfermagem? Aí minha resposta mudou. Eu não faço, mas provavelmente semana que vem eu comece. E assim se fez. Tranquei meu curso de administração de empresa, comecei enfermagem e obtive a minha realização profissional. E algo que me ajudou muito a entender toda essa mudança foi a oração da serenidade. E essa oração da serenidade, apesar dela trazer esse termo Senhor, esse Senhor ele se aplica independente do contexto religioso. Cristo, Jeová, Alá, Big Ben, aquele poder superior que cada um tem dentro de si como referência de algo acima de nós. E ela diz o seguinte, Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. E trabalhar serenidade, aceitação e coragem permite que cada um de nós transforme aquilo que não nos faz feliz no presente. Se tem algo que te incomoda no presente, tenha essa frase, essa oração, como algo, como um mantra pessoal, para que você possa dar um passo, ou de transformação, ou de aceitação. O que não podemos é ficar inertes nas nossas infelicidades. O que não podemos é deixar que o nosso presente possa ser mal vivido. Eu me formei em enfermagem e descobri que o meu prazer individual antes em cima do skate se convertia no cuidar ao próximo. Cuidando do outro, eu cuidava da minha alma, do meu espírito, e assim me sentia uma pessoa realizada em plenitude. Então a minha coragem de transformar uma profissão que eu provavelmente faria carreira, que provavelmente eu ganharia mais que como enfermeiro, que provavelmente eu teria mais êxito, deixei tudo para trás, abracei a enfermagem e hoje vivo a enfermagem no sentido de levar entusiasmo às profissões, independente da sua carreira, independente da sua escolha, ame o que você faz, ame a sua escolha. Se não for possível, sabedoria para raciocinar sobre isso e coragem para mudar. Nesse contexto, meu primeiro emprego, pós-formado em enfermagem, foi num hospital psiquiátrico. Eu era supervisor de enfermagem em um hospital psiquiátrico. E algo que eu percebia muito era o autoabandono. E esse termo autoabandono, ele se refere a indivíduos que em algum dado momento da vida deixa de ter prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Deixa de ter prazer em ter contato com outras pessoas, deixa de ter prazer em admirar um bom livro, um bom filme, e assim, abandonando-se daquilo que lhe dá prazer, acaba entrando em estado de extrema tristeza, e aí vem as doenças mentais. E a gente sabe, a ciência traz isso, que o nosso cérebro é movido por neurotransmissores. E nem sempre medicamentos serão os responsáveis por essa manutenção da saúde. De caráter preventivo e de caráter muito prático, o que nos dá a saúde mental é a nossa boa vivência do dia a dia. Né? As nossas ações, quando bem pontuadas, quando prazerosas no dia a dia, elas nos permitem a saúde mental. E quem não quer saúde mental? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2020 será o ano de maior incapacidade, adoecimento mental da história. Isso a gente já vê. Né? Quantas pessoas tomam remédios, têm dificuldades em relação à ansiedade, tristeza e depressão. Então, de caráter preventivo, cada um de nós podemos fazer muito por nós, né? Fazer toda a diferença em relação à nossa coragem de dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é principalmente a aceitação da rotina. Fala, mas Rick, a rotina é algo tão chato, tão maçante, eu fico sempre querendo fugir da minha rotina. Cuidado com essa frase, cuidado com essa afirmação. A rotina é aquilo que cada um de nós iremos vivenciar por tempo prolongado na nossa vida. É aquilo que mais vai se repetir. Se é aquilo que mais vai se repetir, por que não bem vivê-la? Por que não bem praticá-la? No hospital psiquiátrico, em pessoas em recuperação de doenças mentais graves, eu percebi que aquilo que era essencial para que eles retornassem ao mundo real, retornassem ao seu encontro pessoal, era a vivência da rotina.
tão importante como um medicamento tomado no horário correto é a vivência de uma rotina adequada. Nós temos horário para comer, para dormir, para relaxar, para trabalhar. O nosso dia tem 24 horas é tempo pra caramba, dá para fazer muita coisa, e eu ilustro isso de modo prático. Ano retrasado, eu vivenciei 2 empregos, ainda vivencio, coordenador de vigilância epidemiológica, educação em saúde, e fiz um mestrado acadêmico na Universidade Federal, vivendo as 3 coisas ao mesmo tempo. Meus pais e alguns amigos falaram: Rick, você vai pifar, cuidado. Será que você não tem que abandonar algo? Deixar de lado um emprego? Ou deixar de lado o mestrado? Falei, não. Vou fazer tudo isso e vou tentar fazer da melhor forma. O que equilibra a nossa rotina, o que equilibra as nossas emoções, é a nossa própria reflexão. A gente não pode ter fatores externos influenciando sobre isso. Nós devemos nos conhecer e nos permitir acrescentar ou retirar. No meu caso, eu percebi que estava legal fazer tudo isso, mas eu precisava de algo para me relaxar. E algo que me relaxou muito nesse momento, que parecia conturbado, foi a jardinagem. Fiz jardim lá em casa, fiz jardim para amigos, cheguei a vender alguns arranjos, nunca tinha praticado jardinagem. E me descobri, com esse contato com a natureza, praticando jardinagem nos meus horários de almoço, nos meus fins de semana. Então eu não tirei nada da minha rotina, muito pelo contrário. Eu acrescentei algo que a deixasse mais leve. Isso é individual. Cada um vai descobrir aquilo que faz feliz, aquilo que te atrai, para deixar a sua rotina mais leve. E tem aquele ditado: quem planta flores atrai borboleta. Em meio a tudo isso que parecia um caos, que parecia um período conturbado, eu tive a grata surpresa de conhecer a minha namorada. No mestrado, encontrei aquela que me completasse, que me desse ali essa realização também emocional. Eu não deixei esse detalhe passar desapercebido. Se eu vivesse apenas refletindo, nossa, eu estou fazendo muita coisa, não posso pensar em me envolver, não posso pensar em outra coisa. Não. Aceitar tudo aquilo que está acontecendo ao redor me fez ser mais feliz. Me deu uma oportunidade de agregar mais naquilo que eu estava desenvolvendo. Então isso foi incrível, isso foi fantástico, me dá excelentes reflexos até hoje. Com meu mestrado consegui melhorar meu posicionamento profissional na educação em saúde, continuo como gerente de vigilância epidemiológica e como gerente de vigilância epidemiológica, agora falando de algo atual. Uma grande preocupação minha. Aí o pessoal pergunta: Rick, qual a notificação que mais te assusta quando chega na vigilância epidemiológica? É o vírus respiratório vindo aí da China? A novidade assusta, mas nem tanto quanto a constância de notificações de violência autoprovocada. Nos últimos 5 anos, em Lavras e região, um aumento de 80% nessas notificações. Pessoas que tentam contra a própria vida, pessoas que não estão felizes com as suas rotinas e tentam contra a própria vida. Isso é muito grave, isso precisa ser modificado. E isso pode ser modificado com a reflexão individual, com o exemplo individual, e com a mensagem que a gente pode levar daqui adiante. E você, uma reflexão pessoal, qual a importância que você atribui às pequenas coisas do dia a dia? Será que a gente tem dado a devida notoriedade aos pequenos detalhes do dia a dia? Eu volto aqui num caso de acolhimento de uma pessoa em situação de rua. Era um senhor que perdeu tudo. Um senhor não, na verdade ele tinha 42 anos, mas tinha a aparência de um senhor de 70. Porque ele ficou paraplégico por fraqueza, ele estava com uma broncopneumonia muito intensa, correndo risco de ficar cego, e foi abandonado pela família. E esse senhor vivenciou muito intensamente tudo de errado na vida, aprontou muito. Ele foi abandonado no hospital. Nós promovemos o acolhimento, levamos ele para casa, e ele começou a melhorar, começou a dar sinais de melhoria física e principalmente de melhoria emocional. Ele começou a sorrir, e em certa manhã ele me chamou: Rick, me ajuda a tomar banho. Ajudei ele a tomar banho. Ele pediu um café da manhã, dei o café da manhã para ele. Ele pediu uma roupa quente, dei essa roupa quente para ele. E pediu para deitar, cobriu. Aí ele olhou bem no fundo dos meus olhos e disse: Rick, eu te agradeço por tudo que você fez. Os meus maiores medos
era morrer com fome, frio, sozinho e sujo. E nada disso está acontecendo. Apertou minha mão, fechou os olhos e partiu. Então isso é muito forte, isso marca muito a minha trajetória e me fez dar mais importância ainda aos pequenos detalhes. Será que você está tendo prazer quando você tem a oportunidade de beber uma xícara de café? Será que você está dando o devido valor quando você tem sua cama quente para deitar? Será que você está vivenciando bem esses pequenos detalhes e fazendo assim com que a sua rotina venha a ser um pouco mais leve? Observe os detalhes. Estão vendo essa árvore florida aqui? Essa é uma macieira. Ao longo de todos os slides, eu mostrei essa evolução aqui, ó. Alguém percebeu a semente, a evolução, a planta sendo germinada? Sinceramente, acho que poucos, né? Isso a gente está falando de uma apresentação de slides, mas isso aqui se aplica à vida, né? Os detalhes estão aí ao nosso redor, estão aí observáveis a cada um de nós. Será que nós estamos fazendo a nossa parte de acolhê-los, de bem observá-los? Fica a reflexão individual e que a gente passe a ter um olhar mais sensível a tudo que está ao nosso redor, para que olhando aquilo que está ao nosso redor, a gente possa nos conhecer um pouco melhor. Dê início hoje ao efeito borboleta dentro de você. Tudo aquilo que for discutido aqui hoje, que for compartilhado, leve adiante. É isso que a gente deseja, esse é o objetivo do evento. O efeito borboleta ele não pode ocorrer individualmente. O efeito borboleta ele fala de continuidade. Então isso é incrível. E estabeleça raízes e será auxílio para o desenvolvimento do outro. O seu testemunho, a sua vontade de viver, vai contagiar o próximo. Francisco de Assis tinha uma frase que dizia para os seus seguidores: vão e anunciem a verdade, anunciem o bem viver. Se for preciso, fale. Então o nosso exemplo é que nos motiva, é que nos transforma e que pode transformar o outro. Eu desejo a todos uma feliz rotina, não tenham medo dela. Ela é a constância que nos garante ser pessoas melhores, que nos permite que o amanhã possa ser melhor que hoje. Então faça da sua vida um testemunho e viva bem. Obrigado.